Prezados senadores, prezados membros da mesa, agradecemos a oportunidade do convite, porque também achamos que esse é um tema extremamente relevante e necessita de inúmeros acertos. Somos extremamente partidários, as palavras do nobre senador Alceu Moreira, e preparamos uma apresentação até para que nós pudéssemos esclarecer as motivações que levaram a esse projeto. A origem desse projeto é concebida segundo o Código Brasileiro de Trânsito, que no seu artigo 96, ele define veículos, a classificação de veículos. Então, você tem, no primeiro momento, veículos de tração. Você subdivide alguns veículos de tração e aí nós teríamos o automotor, bélico e assim por diante. Num segundo momento, ele divide quanto à espécie. É a segunda lâmina. A segunda... Pois não? A gente está com algum problema técnico. Então, a origem de toda essa contextualização está vinculada à Lei número 9.503, de 1997. Então, ela define os veículos quanto à tração, automotor, e quanto à espécie de tração. E quando ela define essa situação, em tração nós temos caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras e trator misto. Ou seja, o veículo, pela natureza da lei, o trator é um veículo automotor de tração. É interessante nós definirmos o seguinte: trator, segundo o anexo 1, como veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola de construção, ou pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos. O objeto, a finalidade do trator, da construção do trator, é automaticamente vinculada ao trabalho agrícola que ele realiza. Não existe nenhum outro tipo de condicionante vinculado à questão de passeio, vinculado à questão de passageiro, carga. Ele é essencialmente um veículo automotor de tração construído para realizar trabalho agrícola e assim por diante. Pode passar. O objeto da discussão está vinculado ao PLC do nobre deputado Alceu Moreira. O que ele traz? Ele traz, na verdade, um dispositivo para desobrigar as máquinas agrícolas de registro e licenciamento ambiental. Por quê? A lei já trazia, a Lei 9.503, ela já trazia isso na sua concepção. Só que não existia, naquele momento, um dispositivo que criasse critérios ou regramentos específicos, procedimentos, para que a lei fosse operacionalizada. Mas já existia essa situação na lei, ou seja, no artigo 115, está definido que o veículo, do capítulo 9, veículos, na seção número 3, artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placa dianteira e traseira, sendo extra lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ao executar trabalhos agrícolas, de construção, pavimentação, desde que lhe seja facultado transitar nas vias. Então, existe sempre a figura pelo CONTRAN da situação da questão facultativa, ou seja, da concessão. E aí, aquilo que o nobre deputado Alceu Moreira falava, quer dizer, no próprio dispositivo da lei 9.503, você tem um parágrafo 5º que restringe, na verdade, a lei para o veículo bélico. E o nobre deputado vem inserir justamente não só a excepcionalidade para veículo bélico, mas também para os veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, em função de quê? Em função do seu objeto e finalidade, logicamente. Pode passar. A questão do Renavan e do licenciamento também já existia na lei, na concepção da lei, no artigo 120 e no artigo 130.
o Renavan, registro de veículo. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque, semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito. Então, como eles definiram trator como veículo automotor, ele está vinculado na questão de registro de veículos. Ele está vinculado à questão do licenciamento, no capítulo 12. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque, semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado, no primeiro momento registrado, no segundo licenciado pelo órgão executivo. O dispositivo do PLC 57 vem a neutralizar a aplicabilidade da lei para os veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Então, de formas que... E por que isso não funciona hoje? Porque não existia um dispositivo, um regramento ou uma resolução que estabelecesse os critérios para isso. Isso já estava vinculado na lei, só que não existia. E essa resolução foi concebida, a número 429, de 2012, e foi alterada pela resolução 434. O que ela diz? Ela estabelece critério para registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas de construção, pavimentação ou guindastes no Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores. E aí define a data de início dessa situação. Logicamente, e está mais embaixo aqui, ó, com a exigência de registro, automaticamente abre-se precedentes para registro, para o certificado de registro de veículo, aquilo que nós conhecemos como CRV, abre-se o precedente para certificado de registro e licenciamento do veículo, emplacamento, seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Isso implica necessariamente em custos, e altos custos. Até porque nós vamos colocar depois a questão do IPVA, ela está muito vinculada a uma alíquota sobre o valor inicial do trator. E o valor inicial do trator, ele extrapola em muito o valor de qualquer veículo automotor para passageiro. Então, em audiência no dia 29 de maio de 2013, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, as resoluções, eles disseram que as resoluções não criam obrigatoriedade de registro e de licenciamento do trator. Não criam. Eles falaram. Ou qualquer máquina agrícola ou de construção. Mas existe uma vírgula aí. Quando não transitar em via pública. Mas veja bem, o produtor rural, ele não tem culpa de, num determinado momento, o asfalto passar bem na sua fazenda, dividindo, na verdade, as áreas da sua fazenda. Eu tenho uma área em Goiás, que o asfalto passou a GO 174, passou no meio da fazenda. Ou seja, o produtor que tiver o seu trator e não colocá-lo em via de trânsito, né, em via pública, ele não vai ser impactado. Mas o produtor que tiver o seu trator e que tiver que se locomover para o outro lado da via, ele vai ser impactado. Ou seja, vai gerar necessariamente dois pesos e duas medidas. E necessariamente, às vezes, o médio produtor, o pequeno produtor, às vezes ele pega o implemento na outra fazenda. Ele não tem todo o leque de implementos para trabalhar com a produção agrícola. Então, ele tem que pegar, na verdade, um subsolador no vizinho, ele tem que... Agora, ele não pode trazer esse subsolador, essa grade, esse arado na carroça. Não comporta. Ele não pode ter um custo, na verdade, de frete para alugar, na verdade, um caminhão para buscar no seu vizinho, na verdade, um arado, uma grade. O vizinho está a 2 quilômetros, às vezes 3, mas necessariamente as sedes elas têm que passar ali por 500, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro pela rodovia. Então, esse é o ponto que nós gostaríamos de detalhar para os senhores aqui. Quer dizer, eles falam que não existe nenhum tipo de restrição. O trator, ele não vai ter obrigatoriedade de registro e licenciamento, vírgula, quando não transitar em via pública. Então, sai totalmente do objeto de análise, e é isso que nós queremos, de toda forma, arrumar. Como considerações finais, até pelos 7 minutos, o conceito de trator define o objeto e sua finalidade. A máquina agrícola é construída para realizar trabalho agrícola. Eu até coloco na segunda linha uma questão interessante. É comum no painel de trator a inexistência do odômetro. Nós não temos odômetro em trator.
Nós não vinculamos, na verdade, olhamos para o painel e vinculamos o quilômetro rodado. Nós temos orímetro. É hora trabalhada. Se é hora trabalhada, na verdade, com a finalidade de quê? Trabalho agrícola. Então, ele vai fazer o seu serviço de pulverização, ele vai fazer o seu serviço de gradagem, aração, e aquilo que o deputado falou muito bem, 0,00 alguma coisa da vida útil desse trator, que, em regra, dependendo da atividade, dependendo da diversificação de atividade produtiva que o produtor tem, ele vai trabalhar de 1.000 a 1.500 horas, 2.000 horas por ano. Só que dessas 2.000, 1.500 ou 1.000 horas por ano, ele vai ter trabalhado, ele vai ter rodado, na verdade, ínfimas horas, ou seja, a participação disso em termos da hora útil do trator, ela será muito pequena. Os custos para registro e licenciamento. De janeiro a setembro desse ano, 63,92 mil unidades foram vendidas. 51 mil tratores. Então, isso abre-se um precedente para que o Estado, para que você possa despertar o leão que está adormecido. Ou seja, ele vai ver o potencial de receita muito grande. Multiplica 51 mil, isso de janeiro a setembro, e multiplica pelo valor de 5% de um trator que custa 60, 70, 80, dependendo, na verdade, da potência do trator, ele vai custar 150, 200, 300 mil reais. Imagine, na verdade, aquilo que o custo, o ônus disso aí. Então, máquinas agrícolas transviam em vias públicas, em vias para execução de tarefas e outras propriedades. O pequeno produtor vai sentir muito, o médio produtor vai sentir muito, e o grande produtor, porque tem uma frota, não é só de um trator, ele tem uma frota de inúmeros tratores. Então, o peso, no final, na conta do produtor, vai ser relativamente alto. A partir do custo do Renavan, existirá a possibilidade de outros custos. Então, ele vai ter que emplacar, ele vai ter, se condicionada a questão estadual, a cobrança do IPVA 1 a 5% do valor do veículo. Transferência, como é que ele vai fazer a transferência? Ele vai ter que ir lá recolher para transferir o seu trator. Ele vai ter que ir lá. Quem que vai lá? O produtor vai levar o trator lá no Detran? Como é que vai ser feita a vistoria, a inspeção veicular? Como é que vai se trabalhar nesse sentido aí? Então é uma coisa relativamente complexa. Nós, deputado, o sistema OCB está totalmente... partilha totalmente as considerações do senhor e nós achamos que é muito improcedente e injusta a definição dessa sinalização, ou seja, você pegar um trator com essa situação e colocar no mesmo leque de um veículo, quer dizer, isso é uma coisa que não se sustenta. Então, como conclusão, nós pedimos aí a suspensão das resoluções, até porque agora elas definem os procedimentos, isso a partir de agora pode ser, de fato, fiscalizado, enquanto da tramitação do PLC de 2003, de autoria do deputado Alceu Moreira. Eram essas minhas considerações.